E aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Fer Camargo, eu sou médico veterinário aqui na Hero Pet, em São Carlos. E eu gostaria de ensinar a vocês como calcular a dose do remédio que a gente precisa dar para o nosso animalzinho, né? Eu queria ensinar como calcular a dose de um remédio que chama Meloxicam, que é para contusão leve, né? Porque antes de ontem o Tormel e o Yorkshire, eles ficam pulando que nem um doidinho assim para pegar eles no colo, né? Quando a gente vai sair. E ele foi pular assim, ele caiu de costa, ele parou de mexer as patinhas de trás. E eu fiquei desesperado, eu que sou veterinário, fiquei desesperado. Eu pensei, nossa, imagina as pessoas quando acontece isso e não tem a condição de ir no veterinário aquela hora, né? Eu não queria que ninguém passasse por aquilo que eu passei, porque é uma coisa muito ruim, né? De impotência, de desespero. Então o remédio, lembrando, né, é para uma contusão leve, assim, o cachorro tá bem, tá lá no quarto, ele levanta, dá um gritinho e começa a mancar, sabe? Uma coisa leve que a gente pode aguardar um dia, né, dando esse anti-inflamatório para ver se não melhora, senão a gente já tem que levar, né, no veterinário rapidamente. Tá Então, falhando algo, mano. então não é pro cachorro que foi atropelado, não é pro cachorro que foi, é só nesse caso. Então, nesse caso, a gente pode dar um remédio que chama Meloxicam, né? Tem um que chama Maxicam, que é o nome comercial, não ganho nada com isso, tá, gente? E só que sempre quando a gente for pensar num medicamento, a gente tem que pensar em três coisas. Bom, galera, eu pus aqui algumas coisas que quando a gente pensar em um medicamento, a gente tem que pensar nisso, tá? Então a gente não tem que pensar, tem um remédio bom para sarar isso? Não dá, porque a gente tem que pensar algumas coisas antes, né? Então, o princípio ativo, se ele serve para a espécie, né? Qual princípio ativo que a gente vai usar, né? Qual o tempo de tratamento que tem que dar certinho, né? Ele pode ser chamado também de substância ou sal do remédio, né? Então, aqui a gente vê que também a gente tem que pensar na dose, né? A dose normalmente é miligramas por quilo de peso do animal. Então, nada é o remédio pronto. Quando vê lá, doxiciclina 50 miligramas, a gente lá tem que calcular quantos miligramas é por quilo. E aí a gente vê, então, 50 miligramas, se for 5 miligramas por quilo, seriam para um cachorro de 10 quilos. E além disso, tem a frequência, que pode ser uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e depende da espécie. Então, o mesmo medicamento, às vezes, para uma espécie é uma vez ao dia e para outra é 2. Então, tudo isso é muito importante, né, na hora da gente dar o remédio. E a apresentação, que é como o remédio é vendido. Então a gente vai lá ver que remédio se serve para aquela espécie, depois quanto que tem que dar, calcula lá. Então, o mesmo exemplo, né, dos 50 miligramas. Se for 50 miligramas e não vender 50 miligramas, só vender um comprimido de 100 miligramas. Então precisa dar meio, então precisa ver qual é a apresentação que tem no mercado, senão precisa mandar manipular. Tá? Então também pode ser por ml, em vez de ser no comprimido, 200 miligramas por comprimido ou por cápsula, pode ser 50 miligramas em 5 ml de solução. Daí precisa fazer a mesma coisa, calcular certinho e aí dividir os ml. Então, por exemplo, se a gente calculou aqui, o cachorro pesa 2,5 kg, daí a gente tem que dar 25 miligramas. Então, se são 50 miligramas em 5 ml, 25 miligramas vai ser em 2,5 ml. Tá? A gente precisa fazer isso de todo jeito, tá? Daí, ó, interação medicamentosa. Todo remédio, todo não, mas a maioria dos remédios, elas têm interação com outro medicamento. Então tem remédio que você não pode dar junto com o outro. Então por isso que sua vizinha às vezes vai dar lá o remédio para a senhora e a senhora não pode dar, porque ele já toma um remedinho para o coração ou já toma algum outro remédio que faz uma interação com esse novo remédio e pode até matar ele, né? Então, ó, no caso do Meloxicam, que é para contusão, para aquele negócio que eu falei, uma contusão leve, tá? Que não aconteceu nada e ele tá mancando, né? Só para ver se melhora até segunda-feira, assim, né? Então ele é um anti-inflamatório não esteroidal, chama ANIS, porque pode ser esteroidal, que são os corticoides, tá? Mas isso é outro assunto. Eles inibem uma enzima, né, que chama COX, que ela tem importância violenta na dor e na inflamação. A gente tem que lembrar também que inflamação é diferente de infecção. Inflamação é quando é um mecanismo do organismo, né, para alguma coisa, ou para mandar mais anticorpo ali, ou para
proteger aquela região, né? No caso de uma inflamação no joelho, torceu aquilo ali que, né, é uma inflamação ali no menisco, né? Que é para proteger. Então incha para não mexer muito, né? Não vou entrar nesses detalhes, né? Então, ó, no caso do meloxicam, que é para uma contusão leve, ele tem, né, papel importante lá, e aqui algumas interações. Então, não pode dar aspirina, porque, ó, sinergismo, então ela junta e dá um efeito maior. Anticoagulante, sinergismo também, aumenta o efeito dele. Atenolol, antagonista, quer dizer, corta o efeito. Então, todos esses, eu não vou entrar no detalhe, porque eu só quero dar um exemplo. Depois vocês precisam ver, mas é atenolol, da toxicidade, ciclosporina, não pode dar. Então, vocês têm que ver isso antes de dar o remédio pro animalzinho, tá? Aqui, do meloxicam ainda, efeitos colaterais. Então, pode ter perda de apetite, vômito, sangue nas fezes. Isso aí são efeitos adversos do medicamento. Isso aí às vezes pode acontecer, tá? Mas normalmente quando para de dar o medicamento, eles param. Então no caso do meloxicam, os gatos, o meloxicam ele é vendido em 2 miligramas ou com meio miligrama. O meio miligrama é um comprimido por dia, então uma vez ao dia, para cada 5 quilos. O gato pequeno normalmente tem de meio a 2,5, o médio de 2,5 a 5 e os grandes de 5 a 8, tá? Então pode dar um comprimido para cada 5 quilos, no máximo 4 dias, tá? No máximo, mas em 2, 3 dias já é para melhorar, senão não tá adiantando, tá? E nos cães, a mesma miligrama, né? Um comprimido de 0,5 para cada 5 quilos, e no caso deles tem o de 2 miligramas, que é para um cachorro de 20 quilos, tá? Então eu tô passando aí para vocês, porque eu fiquei desesperado com ele, eu não quero que as pessoas sintam isso de jeito nenhum, tá? Então, muito cuidado, todo medicamento tem o risco, tá? Isso aqui não adianta se ele foi atropelado, não adianta se ele aconteceu alguma coisa, é só para uma contusão leve. Então, meus amigos, ele tá aqui, ó, belezinha, tá? Ele tá bem. E isso é como assim, a gente às vezes dá um mau jeito no pescoço, você não vai no médico correndo, né? Então isso aqui é uma coisa leve, só pra, sabe, dar um tempo, ver se vai melhorar. Então ele tá 0 bala, graças a Deus, né? E, nossa, fiquei tão desesperado que eu falei, putz, as pessoas a gente às vezes não sabe o que fazer, né? E assim, isola ele no banheiro, tá? Pra ele não poder subir na cama, descer da cama em lugar alto, né? Então prende ele no banheiro, põe a caminha dele lá, a aguinha e tal, deixa ele lá quietinho, dá um remedinho desse uma vez ao dia e ele tem que melhorar rapidamente, tá? Então se ele não melhorar em 1, 2 dias, tá? Normalmente em 1 dia eles já estão bem, se for uma coisa simples, tá? Então dá pra ele, se ele não melhorar, a senhora corre no veterinário, tá, o senhor? Obrigado.